Pessoal, muito bom dia! Bom dia para você que está no campus online, bom dia para você que está no Irmã Imelda Pontes. Natan, obrigado Natan. Falando Irmã Imelda Pontes, é impossível não ser tocado e não se emocionar com esse depoimento da Ívila. Olha, a Val e o Gleiton estão aqui, dá um tchauzinho aí, vai. Gente, a Val e o Gleiton são os líderes da Ívila e do Armando no nosso campus online. E os co-líderes também, coisa boa, muito bom. Armandinho passou um tempo aí, pensando sobre a vida, em uma unidade prisional, saiu, mas quando ele saiu com Jesus no coração dele, e ele tocou a família de uma forma que a vida dele com Jesus, dentro da unidade prisional, impactou a esposa do lado de fora, e nós temos a honra de acompanhar esse casal, e glória a Deus por isso, glória a Deus por sua vida, que faz parte disso também, glória a Deus pela sua vida que faz parte disso. Sabe o que é isso? É o inédito de Deus. Vou fazer uma coisa com vocês aqui, eu não vou dizer nada, vocês vão entender, tá certo? Olha isso aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Vamos lá, você na sua casa faz a mesma coisa, onde quer que você esteja. É isso. É isso. Isaías 43, versos 18 e 19, eles dão o tom para a nossa série Inédito. E eu não sei você, eu acredito que sim, eu não sei você, mas assim como o Armando, assim como inúmeras pessoas, eu estou aqui para viver o inédito de Deus. E eu quero que você viva o inédito de Deus também. Faz um favor para mim, toca nas vestes de quem está do teu lado aí, vê se sai virtude. Isso, toca nas vestes. Se não saiu daqui para o final do culto, vai sair. Amém? Se você está em casa, toca aí na unidade prisional também. Se você não está com alguém perto de você, toca nas vestes do Espírito Santo aí, que ele vai falar com você. Pessoal, domingo passado nós começamos essa série Inédito, foi a parte 1, onde nós reajustamos algo em nossa mentalidade para poder viver o inédito de Deus, a preparação para o inédito de Deus nas nossas vidas. E nós falamos, na ocasião, o pastor João Vitor pregou, inclusive, se você não assistiu o Inédito 1, assista, já está no nosso campus online, já está lá na nossa plataforma do YouTube, onde o pastor João Vitor, ele pregou sobre olhar para o passado com gratidão, viver o presente na dependência de Deus, e pensar no futuro, ver o futuro com esperança e com resiliência. Entendida a parte da preparação, hoje nós vamos mergulhar no inédito de Deus. Nós vamos juntos, baseado na palavra de Deus, aprender algumas ferramentas que serão necessárias para a minha, para a sua vida, para viver esse inédito de Deus. O tema de hoje é vivendo o inédito. Eu gosto desse verbo conjugado no gerúndio, porque dá a ideia de que está acontecendo. E a nossa inspiração está lá no livro de Josué, no capítulo 1, eu vou ler os versículos de 1 a 9. Josué 1, de 1 a 9, me acompanha aí. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Vou só fazer uma pausa aqui antes de ler. Eu acho interessante como o Espírito Santo monta as coisas para que nós consigamos passar para vocês de uma forma mais clara. Só nesses 2 primeiros versículos de Josué está toda a pregação do domingo passado. Não sei se você parou para pensar, mas olha só isso. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num: meu servo Moisés está morto. O que é que ele está dizendo? Passou, está na hora de você seguir, ou seja, olhe para o passado com gratidão. E ele continua dizendo: agora, pois, agora, o que é o agora? É o presente na dependência de Deus. E lá na frente ele diz: a terra que eu vou dar. Em outras traduções diz: a terra que eu
darei. Então tá aí, o passado, o presente e o futuro, para fazer valer o quê? Que Josué assistiu a pregação de domingo passado. E ele estava ligado no que estava acontecendo. Gente, não tem nada a ver, mas eu estou sentindo uma vontade tão grande de aplaudir a Jesus por conta dessas conexões. Obrigado, meu Deus! Agora eu vou continuar. Não sei nem onde foi que eu parei, mas eu vou continuar. Eu acho que foi no versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu gosto da tradução da mensagem do versículo 1, que o Eugene Peterson traduziu assim: Moisés morreu, siga em frente. Moisés morreu, siga em frente. Enfim, vamos viver o inédito de Deus, vamos nos mergulhar no inédito de Deus. O que está acontecendo aqui? Josué, que caminhou um determinado tempo com Moisés, agora ele acessa o inédito de Deus para a coordenação do exército, para a invasão, a tomada da terra prometida. Presta bem atenção, Deus já tinha dado, Deus não estava dizendo, vá lá para ver se vai dar certo, Deus já tinha dado. O que você precisa, Deus já lhe deu. O que você quer não é um pensamento do que não existe, mas é o pensamento de algo que já existe e está esperando apenas uma mudança de comportamento na sua vida para você receber, para viver esse inédito de Deus. A missão de Josué não era fácil, ele ia ter que lutar, ele ia ter que coordenar as pessoas, ele ia ter que ter um relacionamento com Deus, ele ia ter que fazer inúmeras coisas, ou seja, ele está já envolvido, ele está vivendo o inédito de Deus. Ele vai entrar agora nessa nova estação. E eu e você precisamos aprender algumas coisas com ele. Rapidinho, alguns pontos inspirados por essa passagem de Josué. Gente, para viver no inédito de Deus, para estar inserido no inédito de Deus, acreditando que nós já acessamos, você entendeu isso? O inédito, ele parte do pressuposto que o que você precisa, Deus já deu. Viva esse inédito. Faça como fez Josué, haja como se fosse, não tem nenhum problema não. Inclusive, esse fingimento é um fingimento muito bom. Eu não estou pedindo para você fingir quem você não é. Eu estou pedindo para você fingir ser quem Deus diz que você é, porque às vezes você não acredita, aí vai ser diferente. Você vai conseguir algumas coisas na vida. Então, para viver no inédito de Deus, primeiro ponto, pare de confiar no que não está mais com você. Pare de confiar naquilo que não está mais com você. Aquilo que se foi, aquilo que ficou para trás. Quando o texto começa, eu alertei isso, meu servo Moisés está morto. Deus começa esse diálogo encorajando Josué, porque aquele pessoal tinha relacionamento com Deus, mas eles também tinham sentimentos, penso eu. Então o cara passa um bom tempo convivendo com Moisés, Moisés o traz para o lado dele, e aí ele morre, o cara fica no mínimo triste. Mas Deus diz, Josué, vamos fazer o seguinte, tem mais coisas para conquistar na frente. Levanta a tua cabeça e segue, e vai adiante. Moisés já era. Moisés
não ia mandar um WhatsApp, Moisés não ia mandar foto, não ia fazer ligação, Moisés não ia ficar stalkeando. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você alguma coisa. Moisés já era, e Josué ele tinha que seguir. Moisés era uma fonte de segurança para Josué. Sabe aquela pessoa que eu conto com essa pessoa, que eu caminho com ela e que ela é um alicerce para mim? Agora ele não existe mais. Quem é o Moisés que você precisa deixar para trás hoje? Ei igreja, ei CC Videira, ei unidade prisional, todos nós temos os nossos Moiséses, se é que existe esse plural. Se não existe, eu inventei, isso é um neologismo, o português me permite fazer isso. Todos nós temos os Moiséses das nossas vidas, são pessoas, são coisas, são atos. Agora tem uma coisa aqui que é importante, e eu quero dar evidência a isso, porque no domingo passado nós já falamos das coisas que nos prendem, porque não foram tão boas. Você entende isso? Normalmente pessoas estão presas no passado, querendo recuperar aquilo que foi uma perda para cada um de nós. Mas se você parar para pensar bem, Moisés era uma coisa boa. Moisés era sensacional na vida de Josué, ele aprendeu com ele. Se assim não fosse, ele não era o sucessor de Moisés. E aí, eu não quero lembrar simplesmente a você de deixar de estar preso daquilo que era ruim no passado. Quando eu estava estudando essa pregação, o Espírito Santo de Deus, ele falou claramente uma coisa comigo para eu compartilhar com a igreja. Você precisa deixar para trás coisas que foram boas ou que são boas também. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Há muitos anos eu tinha um excelente emprego. A empresa me dava carro, celular, o celular era um Nokia 319100, sei lá, faz muito tempo. Eu não tenho a idade que o meu rosto parece ter, é porque eu uso Mary Kay. E aí eu trabalhei 9 anos nessa empresa, a Ilha sabe dessa história. E aí um belo dia eu fui demitido, deram um tchau para mim. E eu passei anos da minha vida paralisado, porque eu só queria dar o próximo passo se eu tivesse algo tão bom quanto eu tinha. Ei, bobagem de minha parte, porque o meu Deus, quando ele estava dizendo, deixa Moisés e segue, ele tinha o melhor para mim. Ei gente, eu já acabei namoro, que eu pensei que eu ia morrer, e eu casei com ninguém mais, ninguém menos do que a Denise. Eu pensava que eu não ia mais ter êxito profissional. Deus tem honrado a minha vida. Ei, vou contar uma coisa para você. Recomeça. Recomeça. Esquece o que foi bom, sabe por quê? Porque Deus, ele não é Deus de bom, ele é Deus de melhor. O vinho tinha um gosto, depois que Jesus transformou, tinha outro gosto, entendeu? Então tem coisa que está parecendo boa na sua vida que você precisa deixar para trás. Se você quiser viver o inédito, se você quiser viver no inédito, hoje é dia de você tomar essa decisão e dizer assim, tchau Moisés. E esquecer aquela música, hoje eu quero bad, Moisés não vai morrer. Que Moisés morra na sua vida, amém? Meu Deus, eu tenho umas ideias de vez em quando, gente. Então, para você viver no inédito e chegar na promessa... e chegar na promessa de Deus, você precisa chegar lá sem Moisés. Amém? Amém. Escreve aí amém também, que eu estou te acompanhando aqui, tá? Segundo ponto, para viver no inédito de Deus... Para viver no inédito, inserido, tendo a certeza de que você está buscando e que você vai alcançar aquilo que Deus te deu, você tem que ter um coração decidido. Versículo 2, a ordem para Josué é: preparem-se para atravessar o Jordão. Ou seja, ele tinha que passar de uma margem
para a outra margem. Eu gosto da palavra decidir, mas eu prefiro a palavra resolver. Porque eu acho que nem sempre quem decide resolve. Vamos tomar essa palavra decisão como uma resolução. Eu resolvo de uma vez para sempre fazer isso e atravessar esse Rio Jordão. Atravessar o Rio Jordão, gente, era equivalente a atravessar, era equivalente não, era sair do deserto e entrar na terra prometida. Essa metáfora, ela é simbólica para dizer que vai haver um marco aí. Eu vou realmente passar de uma fase para outra fase, e isso requer esforço. Tem uma história de um general chamado Hernán López. Ele era um general aí, um precursor no México, nas terras mexicanas, no século XVI, que ele foi guerrear com um pessoal para tirar de um território mexicano. Eu não lembro quem era esse pessoal. E aí quando ele... Como é que chama joga âncora? Quando ele joga a âncora, que ele atraca, quando ele atraca o navio, eles olham o exército gigante do povo que eles vão ter que tirar da terra. O exército do general era menor. Aí o povo fica com medo. Aí ele diz assim, não, vamos descer, isso é uma história real, tá? Ele diz, vamos descer do barco. Aí todo mundo desce do barco, quando todo mundo desce do barco, ele manda uma pessoa tocar fogo no barco. Para quê? Para que eles não tenham como voltar. A situação aqui é a seguinte, ou você passa o rio, ou você vai ficar aí morto, paralisado para frente. Nós não temos opção, nós não temos plano B. Ei, gente, tem tanta gente depositando a conquista da terra prometida em outras pessoas. Ai, se eu passar nesse concurso, se eu tiver esse emprego, se meu marido fizer isso, se minha esposa fizesse isso, se meu namorado fizer isso, se meu namorado fizer aquilo. Ei, gente, Deus não requer plano B. Deus é o plano A, alfabeto todinho. Não é uma parte que se divide de lá para cá. Quando o cara confia em Deus, ele se prepara e ele vai atravessar o rio. Você precisa atravessar o rio, é quase parecido com a mesma coisa de Moisés. Deixa o deserto. Você não conquista a terra prometida se você ficar com o pé no deserto. Não acontece isso na sua vida. Lucas 9,62 diz assim, Jesus falou sobre quando disse, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu gosto de pegar essas coisas bíblicas e pesquisar. Então, há muito tempo eu fiz uma pregação só sobre esse versículo. O que é o arado? Arado é um equipamento agrícola. Antigamente era de madeira, empurrado pelo homem ou puxado pelo homem, depois puxado pelos animais, hoje é um trator. Ele tem umas pás que vai ferindo a terra, literalmente. Ele vai puxando e ele vai ferindo a terra, ele vai rasgando a terra para que a semente possa encontrar espaço e germinar. Então, a metáfora do olhar para trás é o seguinte, eu tenho um determinado espaço de terra. Quando eu estou no arado, quando eu estou arando, eu tenho que olhar para frente, porque se eu olhar para trás, eu corro o risco de desviar a rota e perder espaço na terra. Jesus está dizendo, quando você pegar o arado, olha para frente e segue em frente, deixa ali que a semente vai ser plantada e vai frutificar, para você não perder a direção, pegou? Aí eu quero até relembrar uma coisa que eu disse naquela pregação de muito tempo, ferir a terra, às vezes, seu coração, ele precisa ser ferido para ser amolecido para a palavra de Deus entrar. Você entendeu isso? Ei, você que está aqui, coração durinho, não precisa passar arado, deixa o Espírito Santo passar e invadir. Então, gente, você precisa decidir. Passe o rio. Você não pode ser um crente dividido. Você não pode ser um crente de cócoras. Já viu o crente de cócoras? O rei diz assim, se prostre, porque senão você morre. Aí Deus diz assim,
fique em pé, se posicione. Aí o crente fica de cócoras, aqui. Aí ele está de acordo com quem olha. O governador olhou, o rei olhou, aí ele se prostra. Deus olhou, ele se levanta. Deixe de ser um crente de cócoras, se posicione. Eu acredito muito em um Deus que se posiciona em seu favor. Quando você se posiciona, quando você fica de pé, quando você decide atravessar o rio. Lá em Mateus 6, há um versículo dizendo que você não pode servir a dois senhores, ou é um ou é outro. Sirva a Deus, atravesse o rio. Bote o pé, para ver se ele não abre. Agora você está com o pé no deserto. Ei, o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor do que esse deserto. Eu vou repetir, não dá para ter um pé no deserto e outro na promessa. Quem quer viver no inédito de Deus, diga eu quero. Escreva aí eu quero também, diga eu quero no Irmã Imelda. Gente, enfrente os seus medos com fé. Eu não sei se você está preparado para o que eu vou lhe dizer, não. Porque eu vou falar uma coisa aqui que é forte. Você está preparado? Tem umas poucas pessoas preparadas, mas mesmo que não está, eu vou dizer. Ei, gente, vou dizer, maravilha, viu? A igreja linda, nesse feriado prolongado, você decidiu vir adorar o Senhor, ver ouvir a sua palavra. Glória a Deus, parabéns para você. Vamos lá. Para viver o inédito de Deus, enfrente seus medos. Nos versículos 6, 7 e 9, Deus diz, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Nessa minha jornada cristã, eu entendi uma coisa: se Deus está repetindo para mim, muitas vezes a mesma coisa, é porque eu preciso aprender e eu preciso me preparar. Josué, ele tinha um exército pela frente, e ele sabia quem era, porque ele tinha ido espiar a terra, lá no livro de Números diz isso, então ele estava bem preparado. Inclusive, é mais uma evidência de que ele olhou o passado com gratidão, porque quando ele foi espiar a terra, que ele voltou, ele não falou mal, ele falou bem do fruto da terra. Por isso que ele foi comissionado para seguir. Então Deus estava dizendo, seja forte e seja corajoso 3 vezes, em meio à promessa de estar na terra que mana leite e mel. Josué precisou ouvir de Deus e entender que ele deveria ser forte e corajoso. Havia uma certeza de vitória, mas também havia certeza de que havia muralhas para serem enfrentadas. E não era apenas a muralha física de Jericó, não era apenas a muralha do outro exército, mas era muitas vezes a muralha da falta de fé e da desobediência do próprio exército que ele liderava. Mas ele segue, sem medo. Eu quero que você leia comigo, eu não passei isso ali para a projeção, mas eu quero que você leia comigo Hebreus 11. Se der para projetar, projeta, se não der, eu vou ler aqui. E é essa parte que eu quero perguntar se você está preparado. Existe o medo real e existe o medo emocional. Deus estava preparando Josué para os 2 tipos de medo, porque tinha inimigo vivo, tinha obstáculo vivo, mas também poderiam ter os medos da sua própria mente. Olha o que diz lá em Hebreus 11, 1. Olha comigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é o medo? Sobretudo o medo emocional. O medo é a fé. O medo é a certeza daquilo que esperamos. Deixa o texto. O medo é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você entendeu isso? A fé e o medo têm o mesmo significado. Porque quando alguém deixa de fazer alguma coisa por medo, ela está deixando de fazer porque ela acredita que alguma coisa vai acontecer. E se ela tem medo, fatalmente essa parte vai acontecer de fato. Mas não é essa parte que eu quero compartilhar com você. Não é nem uma frase bíblica, mas que eu encontro um significado para isso. C.S. Lewis, em um de seus livros, ele disse assim, sabe o que é o medo? O medo é a fé no Satanás. Se a fé é a certeza em Deus que eu vou ter as coisas, o medo é a certeza que o Satanás vai atrapalhar a minha vida. Ei, se eu fosse você, eu
chamava mais Deus para a sua vida e eu teria mais fé e eu suplantaria o medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Discurso motivacional. Ei, acredita no que eu estou te dizendo. Se você não acredita em você, acredite na fé que eu tenho em você. Você é muito melhor do que você imagina, e não é simplesmente um discurso motivacional, é a sua identidade em Deus. Você é povo santo, raça eleita, sacerdócio real, você é perdoado, você é abençoado, você é muito mais do que você imagina. Se posiciona, vê como Deus vai se posicionar em teu favor. Pessoal, seja forte e corajoso. Diga assim intencionalmente, diga eu quero ver sua cara de valente. Eu sou forte e corajoso. Então o que você tiver de fazer, vai e faça, atravesse o rio, deixe Moisés, vai. Deus jamais vai te conduzir a um lugar onde Ele não tenha dado graça de você suportar. Gente, eu gosto do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vez de parte, guia-me mansamente. Dá para você aprender isso, crente? Dá para você aprender isso? Deus é um Deus que guia, Ele não é um Deus que vai atrás empurrando e dizendo vai, Ele é um Deus que está aqui dizendo assim, ó, vem, porque eu já passei por aqui, vem sem medo, eu estou aqui te esperando. Dá para entender isso? Quarto ponto e penúltimo, vocês pensaram que era só 3, não era? Normalmente são só 3, mas são 5, obrigado pelo apoio. O pessoal do online não deve ter ouvido, mas alguém disse assim, é tão bom se sentir assim, gente. Para viver no inédito de Deus, fale, pense e haja segundo a palavra de Deus. O que está no texto? Tenha o cuidado de obedecer a toda lei. Lá na frente ele diz, não deixe de falar as palavras desse livro, o livro que Moisés tinha ditado, o livro da lei. Não deixe de meditar nela de dia e de noite, cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, vocês lembram que eu dei evidência ao só então? Só então os seus caminhos serão bem-sucedidos. Pessoal, a Bíblia é um mapa do sucesso. E você já ouviu isso. E se você está ouvindo de novo, talvez seja porque Deus quer tratar isso com você. Ei, igreja, CC Videira online, unidade prisional, tem muita gente dodói nesse mundo. Oh Deus, tem muita gente doente nesse mundo, doente da mente, doente da alma, doente do espírito, porque não conhece a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa, vou usar as palavras do nosso pastor Sênio Costa Neto. Tudo tem o seu valor, os métodos eles têm o seu valor, os livros têm o seu valor, tudo tem o seu valor e bem colocado, bem utilizado vai fazer muita diferença na sua vida, mas nada é mais valioso do que se conectar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores e pedir nele e pedir dele a orientação, na palavra de Deus. Gente, tem muita gente que pensa que Jesus é digital influência, tem muita gente que segue Jesus, mas não tem a menor ideia de quem Ele é. Não tem a menor ideia de quem Ele é. Gente, é gente que segue Jesus, mas que está confiando nos carros e nos cavalos, sem querer atravessar o rio. É gente que segue Jesus, mas mesmo assim está associado a outras coisas, a outros costumes, que nas suas cabeças podem preencher. Ei, gente, não é assim. Está tudo na palavra de Deus. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Assim você vai conhecer Jesus, porque através da sua palavra você ouve a voz dele, e é através de ouvir a voz dele que você tem resultados na vida. Não os resultados que você quer, não os resultados que você quer, mas os resultados que Deus tem para você. Deus tem para você uma terra prometida que mana leite e mel. Mergulha na palavra. Eu já disse isso várias vezes e eu vou continuar dizendo: para de ler a Bíblia para cumprir plano. Para de ler a Bíblia para dar uma satisfação para Deus. Ei, eu vou falar uma coisa para você, cristão, CC Videira Online, unidades prisionais, você pode ler um versículo por dia, mas se você disser assim: Espírito Santo, o que é que esse versículo quer falar para mim? E dizer assim: como eu vou colocar em prática esse versículo na minha vida hoje? E você passar o seu dia colocando em prática esse versículo, você vai entender o que é viver o inédito de Deus. Agora você lê a Bíblia, eu te repreendo, espírito do automatismo, que todo dia envia um texto bíblico para alguém no WhatsApp, mas se eu perguntar à noite para você o que foi que você leu, você nem sabe, porque você só mandou uma mensagem. Deus disse a Josué: só vai dar certo se você meditar nessa palavra e você obedecer o que está escrito nela. Por fim, para viver o inédito de Deus, dependa da sua presença. Vivendo no inédito de Deus, você vai entender que é a presença do Senhor que vai fazer a diferença na sua vida. Eu vou falar uma coisa para você: se você se você esquecer as outras coisas que Josué fez, lembre-se que você depende da presença de Deus, mas não é só a presença. Outra inspiração vinda do nosso pastor: a presença de Deus por si só, entenda o que eu vou dizer, respire fundo. A presença de Deus por si só, ela não serve, porque Deus está em todo canto. Deus está agora em uma boca de fumo. Ele está. Deus está nas festas no meio do mundo aí, que enfim não estão glorificando o seu nome, ou estão afastando as pessoas de sua presença. Você acha que Deus não está? Deus está. A presença de Deus está em todo lugar. O que faz a diferença é a manifestação da presença de Deus. Se você continuar lendo a história de Josué, você vai perceber que no capítulo 3, no versículo 5, houve um direcionamento, mais um direcionamento: santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O que é se santificar, CC Videira? O que é se santificar, CC Videira Online? É estar constantemente no santo, estar constantemente na presença de Deus. Tem uma história lá em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 10 a 13, onde Davi estava transportando a arca do Senhor de um lugar para o outro, e ele repousa a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. E aí Obed-Edom, durante os 3 meses que a arca permaneceu na casa dele, ele foi abençoado. Isso está escrito no texto, e não está escrito do jeito que eu estou dizendo, está escrito assim: porque a arca estava na casa de Obed-Edom, ele foi abençoado. Eu não sei se você se lembra, se você não sabe, eu te lembro. A arca do Senhor era a presença de Deus, e naquela ocasião a bênção era a manifestação da presença de Deus. Ei, quer viver o inédito de Deus? Ande na sua presença, dependa da presença dEle. Eu vou compartilhar uma história com você que eu nunca compartilhei dessa forma que eu vou compartilhar, mas eu tenho tudo na minha vida para ter síndrome de rejeição. Está aqui minha esposa, ela me conhece. Eu sou um rejeitado recuperado todos os dias da minha vida, limpo só por hoje para a glória de Deus. Eu já me senti muito coitado, gente. Eu já me senti muito diminuído. Eu já me senti muito vítima.
E a vida me deu motivos para eu me sentir aqui. Escuta o que eu vou te dizer, para eu me sentir assim. Eu já fui chamado diversas vezes para fazer várias coisas, e eu me preparei para fazer essas coisas, mas quando eu ia fazer, pastora Evelyn, as pessoas diziam, não, nós não precisamos de você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe o que é alguém chegar para você, Bel, e dizer assim, Bel, se prepare para isso, se prepare para isso, se prepare para isso, você estuda, você investe dinheiro, você se capacita, você se prepara, você vai lá, e quando chega na hora dizem assim, não vai ser você, vai ser outra pessoa. Ei, mas eu apanhei, Bruno, eu apanhei. Um belo dia me chamaram para falar em um evento, 4.000 pessoas nesse evento, e para alguém que trabalha com comunicação, falar para 4.000 pessoas é sensacional, amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? E na mesma hora aquele espírito de rejeição falou, te prepara, porque vão te rejeitar. Mas eu me preparei, eu estudei, eu fui, eu preparei a minha apresentação, eu cheguei no local do evento, o hostes me recebeu, e ele foi me levando, e eu comecei a andar num corredor em direção àquele palco, onde tinha milhares de pessoas, e naquela hora que eu estava andando, eu senti a presença de Deus do meu lado, eu senti a presença de Deus do meu lado, você está entendendo isso? Cada passo que eu dava, era como se Deus estivesse caminhando do meu lado, era eu andando e Deus caminhando do meu lado, e teve uma hora que eu andando aqui, eu senti Deus pegar no meu braço. Leandro, vem aqui por favor. O Leandro agora sou eu, inclusive a gente está até com a roupa da mesma cor. Deixa eu tocar nas vestes dele aqui, para ver se eu pego 2% de sua beleza. Glória a Deus, graças a Deus, né Isabel? Amém. O Leandro agora sou eu, tá bom? O Leandro sou eu sou Deus. Vamos andar até ali, vamos andar devagar, que o espaço é pouco, vamos andar até ali. Era eu andando aqui, e eu senti Deus andando do meu lado, e eu senti Deus pegando aqui em mim, ó. Eu senti Deus pegando aqui, mas Deus pegando desse jeito, vamos ficar de frente aqui. Eu senti Deus pegando de frente aqui, ó. Pegando de frente não, pegando assim. Tipo, eu sei aonde você vai. Eu digo se você entra, se você não entra. Você está me obedecendo, você está meditando nessa lei de dia e de noite, então eu seguro no seu braço, e eu digo onde você entra, eu digo onde você sai. Ei, eu fiquei forte assim como o Leandro, gente. Eu cresci e eu continuei andando, e Deus, eu sentindo Deus segurar no meu braço, vamos para lá Leandro, e Deus andando, e eu andando com ele, e eu parei do lado do palco. Ah, mas eu fiquei macho, eu fiquei forte, pela presença manifesta do Espírito Santo de Deus. Espera aí, não aplauda agora não, você vai aplaudir já já, espere aí. Eu parei, eu estou na hora de falar, Leandro. Eu estou ali na coxia, como se fosse a coxia, né? Aqui não cabe 4.000 pessoas ainda. Eu fiquei ali na coxia e senti Deus pegando aqui no meu braço, e eu lembrei de Enoque, Gênesis 5, porque Enoque andava com Deus, Deus o tomou para si. O meu trabalho era andar com Deus, o trabalho de Deus era dizer se eu ia ou se eu não ia. Ei, na hora de entrar, Deus fez assim, ó, bora. Eu entrei e eu falei, e eu nunca esqueci essa cena na minha vida. Ande com Deus, faça isso, aprenda com Josué, e Deus coloca você onde Ele quiser, você entra onde Ele quiser, Ele te tira de onde Ele quiser. Estou terminando, Leandro, porque você precisa viver o inédito de Deus, dependendo da presença dEle. Obrigado, meu irmão. Pode ficar aí, eu já sei que você vai cantar mesmo. Ei, CC Videira Online, vou lembrar para você o que eu estou pregando para você. Pare de confiar no que não está mais com você. Decida, resolva no seu coração. Troque o medo pela fé. Viva segundo a palavra de Deus e dependa da presença de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que a presença de Deus esteve com Noé no dilúvio, esteve com Daniel na cova dos leões, esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fogueira,
e Ele está com você, seja quem você for e o que você estiver vivendo na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero terminar esse culto fazendo uma oração pela sua vida. Mas antes eu quero que você se inspire. Se inspire. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Se conecte com Deus. Você também aí no Irmã Imelda, você na sua casa. Se conecte com Deus. Se conecte com Deus. Faça dessa canção a sua oração.